Continuando, montagem de programas de treinamento de força, variáveis do treinamento, estamos falando de frequência semanal, quantas vezes treinar na semana, essa é a parte 2, vamos lá. E aqui a gente já começa a falar o que cientificamente a gente tem de resultado para nos sustentar, para sustentar a nossa interpretação. Bom, vamos lá, falar algumas coisas sobre o assunto. Primeiro, sobre força, eu vou citar essa meta-análise aqui. Aliás, estou citando duas meta-análises. Uma é de 2004, uma de 2003 e essa aqui é de 2004. Elas são antigas, mas de lá para cá a interpretação não mudou, por isso que eu tenho mantido isso. Bom, nessa primeira aqui, o que eles mostram? Que aqui mostra uma curiosidade, uma coisa, num primeiro momento, estranha. Que para sujeitos destreinados, eles viram que a melhor frequência foi 3 vezes por semana. Só que essa meta-análise tem alguns problemas importantes de metodológicos. E, por exemplo, salvo engano, eles não tinham estudo com 4 vezes na semana. Então, a gente fica se perguntando ainda o que aconteceria com 4 vezes por semana, se fosse 4 vezes. Esse estudo também, ele não considera o número de séries feito na semana. Então, por exemplo, isso poderia explicar por que o treinado, repare que treinados, o melhor foi 2 vezes por semana e 3 vezes foi pior. Muito provavelmente porque os treinados dão estímulos mais pesados, então eles treinam com mais carga. Quando eu digo carga, não estou falando só do peso, né? Carga de treinamento maior. E, portanto, eles precisam de um intervalo de recuperação maior. E isso poderia explicar por que 2 vezes foi melhor do que 3 vezes. Inclusive em atletas, a gente tem visto isso, atletas de alto rendimento, que o melhor fica na casa de 2 a 3 vezes por semana. Aliás, tem um estudo que eu cito em outro momento, que mostrou que atletas de rugby e futebol americano, o melhor foi na casa de 3 vezes por semana. Mas fica por aqui. Isso depende do estímulo que eu estou dando. No caso do destreinado, a interpretação tem a mesma lógica. 3 vezes por semana pode ter sido melhor porque o estímulo que está dando foi mais fraco. Tá? Então, a frequência de treinamento, ela depende muito do número de séries que eu estou fazendo. Então, como eu disse na aula anterior, é comum entre fisiculturistas treinar um dado grupo muscular uma vez na semana e só voltar a treinar depois de uma semana aquele grupo muscular. Tá? E esse é o mais comum. O segundo mais comum para fisiculturista, a segunda frequência mais comum, é de 2 vezes por semana. Praticamente ninguém treina o mesmo músculo 3 vezes por semana. Praticamente todos treinam entre 1 e 2 vezes por semana, porque eles dão um estímulo, naquele dia dão um estímulo pesado, de muitas séries. Então tem que esperar um tempo maior. Enquanto que um destreinado, às vezes, eu poderia estar dando uma única série e por isso eu poderia até treinar 3 vezes por semana, a depender. Quando eu falo iniciante, por exemplo, tem diferentes fases do iniciante, né? Do primeiro dia até algumas semanas depois já não é a mesma coisa. Mas se eu dou um estímulo muito fraco, isso é possível. Então, a frequência ela está muito ligada ao número de séries, ao volume de treino que eu dou no dia. Então essa é sempre uma interpretação muito difícil da gente fazer, separada de outros elementos. Eu gosto sempre de pensar quantas séries você precisa treinar na semana. E aí, quando eu falei nas aulas anteriores sobre o número de séries, nas 4 aulas sobre o assunto, eu explico bem isso, são aulas anteriores sobre o número de séries. Deixa eu só justificar aqui, talvez vocês estejam ouvindo barulho aí no fundo, não sei como que vai aparecer depois. A gente está tendo obra aqui, de modo geral eu tento fugir da obra, do barulho, para gravar as aulas, mas hoje, em virtude de uma obrigação de entregar essas aulas mais rapidamente, eu estou
estou precisando gravar apesar do barulho. Pode ser que não vai aparecer grandes coisas, porque o microfone que eu uso aqui ele consegue ter uma boa precisão com a fala principal e a secundária não aparece tanto. Mas enfim, nesse outro trabalho aqui, e neste caso com atletas, eles mostraram que 2 e 3 vezes por semana deu no mesmo para a força. Né? 3 foi até um pouquinho menor, mas a gente nem considera isso, porque é basicamente a mesma coisa. Então, não precisa ser mais do que 2, 3 vezes por semana a frequência de treino. Até pode ser, mas não precisa ser. E agora já vindo para o mundo da hipertrofia, da massa muscular, área de seção transversa. Esse estudo, que é um estudo de 2007, é uma revisão muito interessante, mostra que fazer 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes, você tem um comportamento que varia muito mais intra-estudo, dentro do estudo, ou também entre sujeitos. Mas fazer 2, 3 ou 4 vezes, na média, dá resposta parecida. Isso aqui a gente chama de um outlier, porque é um resultado muito atípico, e a explicação desse resultado é porque ele foi feito num curtíssimo, acho que se não me engano eram 14 dias só, então ele deu um resultado muito diferente desse. Tá? Então a gente está considerando isso aqui como a média, aquilo que faz mais sentido, já que esse é tão distante dos outros. Nesta revisão, que é uma meta-análise também de 2016, e o interesse dos autores aqui foi exatamente avaliar a frequência de treinamento para hipertrofia muscular. Então, especificamente para hipertrofia muscular. A pergunta é mais ou menos assim: o que seria melhor? Aquilo que tem se chamado de série A, série AB, série ABC, que é um termo que para mim está errado. O correto seria chamar de seção A, seção AB, seção ABC, porque é isso que a gente faz, né? Quando eu falo em o que o pessoal fala normalmente de série AB, é porque são 2 seções diferentes, seção A e uma seção B, uma complementando a outra, ou seção ABC, ou ABCD, ou ABCDE, tudo isso é possível. Tá, mas enfim, é só porque as pessoas têm chamado de série A, série AB, às vezes tem até umas febres disso, né? Todo mundo quer fazer AB, mas e a pergunta basicamente não é assim, mas a resposta é por aí. Bom, o que eles viram, e aí claro, estou resumindo bastante a coisa, que treinar 2 vezes por semana promoveu maior hipertrofia que 1 vez por semana. Então eles viram que quando você tem um volume de treino igual, que treinar 2 vezes por semana foi melhor do que 1 vez. E nesse estudo, inclusive, que foi feito aqui pelo Brad, que é um cara que conhece bem o mundo do fisiculturismo, ele até chama a atenção que, de repente, talvez, para os fisiculturistas, em vez de treinar 1 vez por semana, talvez fosse mais interessante dividir o treino deles em 2 vezes por semana, em virtude desse resultado que eles encontraram aqui, de que 2 vezes por semana foi melhor do que 1 vez. Então ele mostrou que percentualmente o valor para 2 vezes foi mais que o dobro do que para uma única vez na semana. Agora, esse estudo tem algumas limitações. Apenas 10 estudos foram incluídos e apenas 7 deles com o mesmo volume semanal por músculo. Então, só 7 foi possível fazer essa comparação em relação ao mesmo volume. Apenas um desses 7 teve uma duração que a gente poderia chamar de longa, né? Mais que 12 semanas. Então, são estudos relativamente curtos. Quando eu falo uma limitação, a limitação é metodológica, no sentido daquilo que se tem em termos de trabalho científico. Não necessariamente é um erro, limitação da meta-análise. Nenhum usou ressonância magnética, aí é uma informação bastante importante. Se nenhum usou ressonância, que é o padrão ouro de medida de hipertrofia, esse resultado aqui pode ser absolutamente por acaso. Então essa aqui é bem relevante. Também não puderam analisar frequência maior que 3 vezes por semana, não tinham artigos para isso.
Então a gente poderia perguntar se 3 vezes por semana não seria melhor do que isso ou pior. Embora esse fato aqui é um fato de não ter uma medida padrão ouro, complica bastante. Os métodos foram muito heterogêneos nesses artigos, só descreve o número de séries em alguns estudos, não sei por que não descreveram em todos. E tem uma interpretação que eu achei estranha nisso que eu vou mostrar aqui, ó, o forest plot. Essa aqui é uma figura comum de meta-análise, e a interpretação é a seguinte: você, normalmente, em meta-análise, você compara um grupo com outro. Normalmente, um grupo que você faz intervenção com um grupo controle. Então, você põe a intervenção ou um grupo que você tem interesse, que é a sua hipótese, que vai ser melhor do que o outro, que é o caso deles aqui. A hipótese deles é de que o treino de maior frequência poderia ser melhor do que de baixa frequência. Então ele põe alta frequência do lado de cá e baixa frequência do lado de cá. E o que ele tem aqui, essa bolinha, é a diferença, é o que a gente chama de tamanho de efeito. Eu, infelizmente, não consigo explicar tudo sobre meta-análise aqui, porque levaria um tempo maior. Eu até pretendo mais adiante fazer aulas sobre isso, porque como eu cito muito a meta-análise, seria importante quem acompanha minhas aulas entender bem. Bom, mas a lógica é o seguinte: a gente usa em meta-análise vários estudos e depois esses tamanhos de efeitos vão sendo somados. Essa linha que a gente vê horizontal é um intervalo de confiança. Quanto menor, quer dizer que é mais preciso o estudo e o N é maior. Enquanto maior, o estudo tem uma precisão menor, significa que o N é menor, o N é o tamanho amostral é menor. Mas enfim, somando, usando estratégias específicas da meta-análise, estratégias estatísticas específicas, a meta-análise vai juntar esses artigos para ter uma média de todos e também vai ter uma medida, entre aspas, uma média dos intervalos de confiança e chega àquilo que a gente chama de diamante. E aonde eu quero chegar é o seguinte: a gente diz que há diferença entre um grupo e outro quando esse diamante não toca na linha vertical. Mas na figura que eles mostram no artigo, o diamante está tocando. Apesar disso, eles falaram que a alta frequência foi melhor. Não sei se eu perdi alguma informação no artigo. Mas é estranho essa apresentação. Bom, agora, mais recente, em 2018, teve outra pergunta similar, uma outra revisão cujo objetivo era similar. Qual era a frequência do treinamento para hipertrofia muscular? E o Brad, inclusive, está aqui de novo. E não encontraram diferença para hipertrofia quando se comparou fazer uma vez por semana com 2 ou 3 vezes. Ou seja, é um resultado que confronta o estudo anterior dele mesmo, né? Onde ele disse que fazer 2 vezes foi melhor. No de 2018, ele já não diz isso. Nessa revisão, ele já sinaliza que fazer 1, 2 ou 3 vezes não teve diferença. Aí tem um conjunto de limitações nos artigos que eles usaram, que eles comentam, mas eles tentaram corrigir esse problema das medidas ruins, né? Porque nesse trabalho aqui, maior problema é isso aqui, ó, não ter uma medida de padrão ouro. E aí isso aqui põe em xeque completamente o resultado aqui em cima. Bom, então o resumo da ópera é que para a hipertrofia, o número de vezes por semana parece não ter grande influência. Na dúvida, fica no meio, né, 2 vezes por semana, mas tudo tem funcionado relativamente bem, até porque o mais importante não é quantas vezes você treina, mas qual é a magnitude do estímulo que você deu. Um estímulo muito pesado tem que esperar muito mais tempo. Um estímulo dentro do razoável, 2 a 3 vezes na semana. Um estímulo bem levinho, aí você poderia treinar até mais vezes por semana. Então a lógica é mais por aí, porque a frequência está muito casada, está completamente casada com o número de séries que eu dou, com o volume de trabalho que eu vou dar naquela sessão. E uma outra coisa interessante
é que tem alguns estudos, eu estou citando aqui dois, mostrando que a frequência semanal de treinamento de força para proteger de algumas doenças, como essa, doenças metabólicas e doenças cardiovasculares e mortalidades, o treinamento primeiro, né, o treinamento de força protege também, a exemplo do treinamento aeróbio, o treinamento de força também tem um fator de proteção para algumas doenças metabólicas e para a proteção de mortalidade e doenças do sistema cardiovascular. Então, há uma boa proteção induzida pelo treinamento de força. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa história, quiser dar uma lida nesse post que está lá no meu blog, que eu escrevi, esse aqui, eu cito alguns artigos sobre isso e conto um pouco dessa história, né, de como que o treinamento de força também está associado à redução de doenças cardiovasculares. Mas o que eu quero dizer é que esses trabalhos que mostram esse fator protetor induzido pelo treinamento de força, eles mostram que, de modo geral, a boa frequência fica nessa casa aí de 2, 3 vezes por semana também. Tá? Nem fica por aí. Então, 2, 3 vezes por semana tá de bom tamanho. É possível treinar todos os dias e respeitar o intervalo de recuperação? Sim. Então, não esqueçam. Quando eu falo frequência semanal, eu estou dizendo a frequência semanal de um músculo de interesse. Então, vou dar um exemplo mais claro. Se você quer treinar peitoral, então se eu falo 3 vezes por semana, a frequência de 3 vezes por semana, eu estou me referindo ao peitoral, que o peitoral você vai treinar 3 vezes na semana. Exemplo, segunda, quarta e sexta. Costas, se eu falo 3 vezes por semana, aí, em vez de treinar segunda, quarta e sexta, costas você poderia treinar terça, quinta e sábado. Só para dar um exemplo de como você está indo na academia ou no espaço de treinamento todos os dias, mas não treinando necessariamente as mesmas musculaturas. Então, é o que acontece habitualmente com o fisiculturista. Eles vão, de modo geral, praticamente todos os dias no espaço de treinamento, mas eles não treinam a mesma musculatura sempre. Eles treinam, de modo geral, um grupo muscular de interesse num dia e o outro, na verdade o outro costuma ser, normalmente eles costumam treinar 2 grupos musculares de interesse num dia, 2 em outro, 2 em outro, é mais ou menos por aí. Claro que tem variações, mas é mais ou menos por aí. Então você pode fazer 48 horas de recuperação fazendo um programa que eu chamo lá de sessão AB. Então, exemplo, se você treina peitoral na segunda, o que a gente está chamando de B seria terça-feira, que você vai treinar outra coisa. Então, a B seria, na segunda treinaria peitoral e outros músculos. A sessão B, o peitoral não entraria, por exemplo, costas e outras coisas. E na quarta-feira você volta a treinar o peitoral de novo. E na quinta-feira, costas de novo. Então você teria o que a gente está chamando de AB aqui. E esse AB dá exatamente 48 horas de recuperação. Veja que se eu treino na segunda e volto a treinar na quarta, no mesmo horário, vai dar 48 horas de recuperação. Tá? O modelo de como a gente estabelece essa ficha, aí tem que juntar todo esse conhecimento que eu estou falando para vocês, de qual é a ordem dos exercícios, quais exercícios escolher, quantas séries. Tá? Eu não vou dar uma ficha padrão aqui para vocês, porque corre o risco de quem assistir essa aula começar a usar só desse jeito, e a lógica não é assim. Para cada pessoa, você tem uma tomada de decisão que não é a mesma. Tem uma lógica para cada pessoa. Mas aqui é só para dizer sim, que é possível você ir na academia, por exemplo, no espaço de treinamento todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado se quiser, mas pode pular também, e ao mesmo tempo não treinar os músculos, permitir que o músculo de interesse tenha 48 horas de recuperação. 72 eu posso fazer uma sessão ABC, então dividir os grupos musculares de interesse em 3 dias diferentes. Então, vamos dar o exemplo peitoral de novo. Peitoral se treinaria na segunda, na terça não, na quarta não, voltaria a treinar na quinta.
Então você passa a ter 72 horas de intervalo de recuperação para o peitoral. Então, se eu vou dar 40, se eu vou dar 24, 48, 72 ou mais horas de intervalo, vai depender de qual estímulo eu vou dar aqui. Aí tem que estar bem afinado sobre o número de séries, aí tem que assistir as aulas sobre o número de séries para saber o que é um estímulo leve e o que é um estímulo pesado. Dá até para fazer coisas como isso, né? Série, uma sessão A, B, C, D, E, F. E aí você daria 168 horas de descanso. E o que poderia explicar isso? Por que a frequência semanal não parece ter um impacto importante nos ganhos de força e hipertrofia? Então na próxima aula eu vou dar estou chamando de insight, que dá alguma sinalização sobre o porquê disso. Veja que quando eu falo de frequência semanal, não ter um impacto importante, eu estou dizendo que quando você iguala o volume, então igualando os volumes, não vai fazer diferença treinar 1, 2 ou 3 vezes por semana, de modo geral é isso que os trabalhos mostram pra gente. Vou dar um exemplo, vamos imaginar um fisiculturista que ele treina, se ele faz 20 séries na segunda-feira, pro peitoral, e aí ele só volta a fazer 20 séries de novo na outra segunda. Se ele fizer 10 na segunda e dá um intervalo, talvez terça, quarta, lá para quinta ou sexta, dependendo do descanso que ele vai dar, mas dando alguns intervalos, ele completa as outras 10, então para na semana dar as 20, vai dar um resultado similar. É isso que os estudos mostram pra gente. Se ele dividir em 3 vezes, então em vez de fazer 20 no dia, dividir essas 20 em 3 dias, fazendo aproximadamente 6, 7, 7, né, para fechar no 20, ou 7, 7, 6 por aí, 7, 6, 7. Então vai dar um ganho parecido também. Então o que explicaria isso? Sendo que o número de séries vai ser parecido, só mudou a frequência semanal, por que algumas pessoas precisam, ou melhor, por que isso não tem se mostrado um fator importante? Aí eu vou dar alguma sinalização na próxima aula, que é a aula 29, que é onde a gente vai encerrar o conteúdo de frequência semanal. Então, até lá eu vou, aliás, deixa eu fazer a propaganda aqui do nosso livro, que você encontra no site, no meu site. O nosso blog, onde está, além aquela postagem que eu citei ali atrás, estão aqui as 2 últimas postagens, uma sobre periodização, que foi a última, e essa aqui que vocês já devem ter visto sobre o exercício intervalado. E na próxima aula, então, eu vou terminar aqui, próxima aula a gente conclui o conteúdo frequência semanal até lá em